Eu recebo hoje o gerente de operações de campo da Piratininga, o Pedro Paulo De Rico. Nós vamos falar aqui sobre algumas maneiras de evitar acidentes com a rede elétrica em áreas rurais. Pedro Paulo, obrigado pela presença aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio. A segurança para a rede elétrica, para o Grupo CPFL Energia, é um valor inegociável. Por isso, a companhia trabalha constantemente na orientação dos seus colaboradores e da população em geral, orientando sobre os riscos em trabalhar próximo ou com a rede elétrica. A CPFL é um grupo de várias empresas geradoras de energia, distribuidoras de energia. O Grupo CPFL atua há 106 anos no setor elétrico, na área de distribuição, geração, comercialização e serviços. Bom, as pessoas podem achar banal um assunto como esse, mas os acidentes nas áreas rurais com a rede elétrica são muito constantes. Eu estava lendo alguns dados aqui, foram registrados alguns acidentes citados nesse material aqui no Rio Grande do Sul e no interior de São Paulo também. Quer dizer, os que estão computados aqui nesse relatório, né? Todos esses acidentes poderiam ser evitados, totalmente evitados, nós foram registrados nas distribuidoras do Rio Grande do Sul e São Paulo 11 acidentes fatais. Em áreas que vocês operam? Nas distribuidoras do grupo, do Rio Grande do Sul e São Paulo. 7 no interior de São Paulo e 4 no Rio Grande do Sul. E a maioria desses acidentes ocorre em que período do plantio, da colheita? E por quê? As pessoas não respeitam, não têm cuidado com a rede elétrica? Muitas vezes a rede elétrica é de alta tensão, às vezes. Sim, esses acidentes ocorrem em 3 períodos, na preparação, no plantio e na colheita. As pessoas, os trabalhadores com essas máquinas agrícolas de grande porte, acabam não observando as distâncias mínimas a serem respeitadas com a rede elétrica. E aí acontecem os acidentes. Acontecem os acidentes. Quer dizer, ele acaba se descuidando da rede elétrica, na verdade, porque ele está preocupado com outra coisa e a máquina tem um porte grande, às vezes alta demais até. Muitas vezes, assim, na maioria das vezes, eles desrespeitam as distâncias mínimas. Todas as redes, nós temos as faixas de servidão, que é justamente para proteger, a população, o plantio e a própria rede de energia. Eles invadem essa faixa de servidão. Essa faixa de servidão é uma faixa aberta, é isso, sem plantio? Essa faixa ela é normatizada, existe a NBR, são de 30 metros para redes de 69.000 a 138.000 volts e 20 metros, sendo 10 de cada lado, para redes de 15 e 34.000 volts. Tá. E essas orientações são dadas constantemente aos agricultores, aos trabalhadores do campo? O Grupo CPFL Energia trabalha constantemente, temos a campanha Guardião da Vida, Em 2018, nós atingimos 1,4 milhões de pessoas através da mídia social e 96 mil pessoas em palestras diretas, trabalhando justamente esses cuidados que se deve ter com o manuseio próximo de redes elétricas. Bem, de qualquer forma, vocês fizeram aqui uma pequena cartilha com 10 itens de segurança, O primeiro deles é o planejamento do trabalho. Sim, porque ao iniciar o trabalho, se for ele planejado, ver as distâncias, tamanho da máquina, ele vai conseguir manter a distância segura da rede elétrica. Agora, isso aqui, em caso de fios próximos, não se aproxime ou toque neles. Tem gente que vai tocar no fio. Na verdade, é a máquina, o descuido de uma máquina. Mas nós temos alguns casos que, no transportar uma carga alta, já tiveram alguns acidentes, que a pessoa sobe na carga para poder levantar o fio, para poder passar o veículo ou a máquina embaixo. É muita imprudência. É desconhecimento total do risco que está correndo. Às vezes os postes têm aqueles cabos de aço que seguram eles, Isso também pode conduzir a eletricidade? Não, esses cabos não conduzem a eletricidade, nulos. Eles são isolados, porém, quando uma máquina ou qualquer outro veículo enrosca ali, ele acaba tirando toda a estrutura da rede elétrica. Porque aquilo é para sustentação, da rede. Então acaba ou derrubando postes ou deixando cabos em alturas inadequadas. Manter a distância mínima de quantos metros de postes, a rede elétrica, quais são as normas? 5 metros. 5 metros? Sempre 5 metros. E máquina debaixo da rede elétrica, nem pensar, Não. Estacionar a máquina lá. Porque há um desconhecimento
nós não precisamos tocar na rede elétrica para que haja indução. Então, parar embaixo, muitas vezes, não é uma distância segura. Às vezes a rede elétrica está encoberta por galhos de árvores, em pomar de frutas. Isso também é um risco grande, é preciso observar isso, né? Nós trabalhamos constantemente com a poda, mas às vezes dentro de uma plantação, né, já não podemos podar essa plantação. Já tivemos acidentes, né, na colheita de laranja, a pessoa encostar uma escada metálica, apanhar uma fruta, ou mesmo na própria poda, ele não observa essa distância, E aí acaba se acidentando. Aconteceu o acidente. Água é condutor de eletricidade. Sim. Um dos problemas na área agrícola são os dispersores de água que muitas vezes colocam na direção da rede, acima da rede, e acabam tendo uma descarga. Às vezes, cabos caídos no chão podem ainda estar ligados. Isso é um grande risco também. Isso. Ao encontrar um cabo caído, independente de se há vestígio dele estar ligado ou não, nunca tocá-lo, né? O processo mais prudente é isolar a área, né, e entrar em contato com a distribuidora de energia local. Queimadas também podem colocar em risco a segurança e o sistema de distribuição de energia elétrica? Sim. De que forma? Olha, as queimadas, além de destruir as estruturas, né, com o aquecimento do ar, ela ioniza, né, perde a isolação entre os cabos e acabam causando grandes desligamentos, né, além de acidentes que pode ocorrer com cabos, estruturas, postes que caem. É sempre preciso tomar muito cuidado. Muito cuidado. É porque nas áreas urbanas, às vezes os cuidados são maiores, né? Aí a pessoa trabalhando no campo, às vezes ela se descuida, né? Ela perde um pouco a noção, né? Olha, nós temos acidentes tanto no rural, na área agrícola, quanto no urbano. Com pintores, né, antenistas, que acabam se descuidando, né? As distâncias são seguras, a rede elétrica é segura, porém, se eu desobedecer aquela distância segura, eu acabo tendo um acidente, muitas vezes fatal. Ok, então, muito cuidado sempre com a rede elétrica e mantenha as orientações e as normas que são estabelecidas pelas leis, né? Além dessas orientações que nós colocamos delas, nós temos uma campanha chamada Guardião da Vida, né? Temos um site www.guardiaodavida.com.br, onde existem várias dicas e orientações de como conviver com a rede elétrica, tanto em áreas agrícolas quanto em áreas urbanas. Ok, muito cuidado aí com a vida e com a rede elétrica, porque ela pode tirar vidas, né? Não se brinca com eletricidade. Sim. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado, muito prazer. Ricardo.